Nós vamos conversar agora com o Dr. Ademir Leite Júnior, que é médico e tricologista. Dr. Ademir, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Vamos ver se nós conseguimos falar com o Dr. Ademir. Agora sim. Está me ouvindo bem, Dr. Ademir? Estou te ouvindo bem. Um prazer falar com você e com a audiência da Nova Brasil. Dr. Ademir, vou fazer aquela pergunta de leigo. O que é um tricologista? Diga. Essa pergunta é uma pergunta frequente, né? Tricologista é o profissional que estuda aquilo que é chamado de tricos. Trico é o que a gente entende como cabelo, né? Do grego é a palavra referente a cabelo. Então, o tricologista, ele cuida das doenças do cabelo e do couro cabeludo. Eu ando mudando um pouquinho essa visão nos últimos 10, 15 anos, porque quanto mais eu trato de cabelos, mais eu percebo a conexão dos cabelos com a saúde global do paciente. E essa saúde global do paciente, muitas vezes, interconectada com os cabelos, acaba promovendo disfunções que muitas vezes são mais difíceis de tratar. Mas a tricologia é a área que estuda os cabelos. Opa, não estou escutando. Não estou escutando. Cabelo de homens e mulheres. Desculpa, eu não escutei. Cortou aqui o som. Tá, então eu perguntei sobre o estresse, a relação que tem o estresse entre a queda e a queda do cabelo. Essa relação do estresse com a queda de cabelo ela está totalmente definida, né? Existem diversas substâncias que são substâncias provocadas pelo sistema, produzidas pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino, no caso hormônios, que interferem no crescimento do cabelo, fazendo com que esse cabelo pare temporariamente de crescer, e ao parar temporariamente de crescer, esse cabelo em algum momento vai se soltar do couro cabeludo, ou temporariamente, dependendo do grau de intensidade dessas agressões e dessas moléculas que são produzidas pelas emoções, definitivamente. Lembrar que emoção, quando entra no nosso organismo, ela se transforma em molécula. E ao serem transformadas em moléculas, essas emoções elas podem ter um viés ou muito positivo, quando a emoção é boa, ou mais negativo, quando a emoção não é tão boa. Perfeito. Dona Ademir, o cabelo, ele na história e na arte, ele está associado ao poder? Pois é, esse é um dos elementos mais importantes da associação do cabelo com um símbolo, né? Quando a gente pergunta para o paciente qual é o significado que ele dá para o cabelo, o que o cabelo representa para ele sempre traz algumas informações que estão vinculadas à percepção que ele tem do cabelo na vida dele. Então, o poder, né, a força, aquele elemento que lembra a história de Sansão, que lembra a história do Coração Valente naquele filme do Mel Gibson, com aqueles cabelos para cima, pintados, tal. Esses elementos simbólicos reforçam essa questão do poder vinculado ao cabelo. E as pessoas que perdem cabelo, muitas vezes elas se sentem enfraquecidas. Essa é uma análise que a gente vem fazendo, quem estuda cabelo, quem trabalha com pacientes de cabelo sabe disso. Então sim, o cabelo ele tem uma representatividade de força e de poder, e a arte, de alguma maneira, acaba expressando muito isso nos quadros, nas esculturas e nas manifestações literárias, no cinema, na TV, e a gente acaba fazendo algumas associações até para explicar para o paciente esses símbolos que os cabelos têm. Bom, você está falando da arte, eu até estava lembrando dos quadros do Renascimento, tem um careca lá, né? É difícil, difícil, não tem. Não tem. Não é verdade ou não? Todos aqueles heróis gregos do Olimpo lá representados, todo mundo cabeludo, né? Todo mundo cabeludo, e se você pega as mulheres, por exemplo, do Botticelli, todas elas têm um cabelo não só vistoso, saudável, mas muito bonito também, né? Sem dúvida. Qual é o Nascimento de Vênus? O Nascimento de Vênus, a Primavera, são dois exemplos que eu costumo usar
de trabalhos muito bonitos em que o cabelo tem essa representatividade. Aí a gente já pode colocar mais dois elementos simbólicos no cabelo, né? O elemento simbólico da feminilidade e da sensualidade no nascimento da Vênus. E na primavera, a primavera é a época onde, depois de um período frio, a natureza volta à vida florida, colorida e assim por diante, e isso tem muito a ver com fertilidade, e o cabelo nessas obras, ele tem essa representação, até porque ao longo da história, muitas civilizações utilizaram os cabelos de suas mulheres como uma referência para saber se a colheita iria ser boa. Interessantíssimo, interessantíssimo. Olha como a arte está misturada à psicologia e também à medicina. Interessantíssimo. Sim. Agora, A gente não consegue desconectar. Pois não, por favor, pode continuar. Não conseguimos desconectar. E a arte é uma forma, inclusive, de a gente fazer esses elementos, esse conhecimento sobre nós mesmos, ficar mais claro através dela, né? Então a arte é um facilitador para isso. Sem dúvida. Agora, é interessante que em outras culturas, doutora Ademir, já o cabelo não tem essa mesma força. Por exemplo, na cultura Sim. de alguns países do Oriente, né? Quando uma pessoa ela adere à religião, por exemplo, budista, é Sim. prática rapar o cabelo, mas também tem um significado Sim. de caráter histórico. O fundador do budismo, Siddhartha, ele era cabeludo. Quando ele abandonou a vida, por uma série de razões que eu não vou contar aqui agora, porque é a minha religião, ele abandonou, uma das coisas que ele fez, ao abandonar tudo, tirou a roupa, tirou o colar, tirou tudo aquilo que ele tinha, ele rapou o cabelo. Que era uma forma de dizer, olha, nem cabelo eu possuo. E aí ele começou a fazer Sim. as suas peregrinações. Então, na Ásia, vamos dizer, o cabelo, não, em algumas culturas, hein, não teve, vamos dizer, essa força que você tão bem retratou já na cultura ocidental. Exatamente, isso a gente observa, né? E além do que, essa questão do próprio desapego, de a minha força não está naquilo que eu visto, naquilo que eu ostento, naquilo que eu demonstro para o outro, e sim na maneira como eu levo minha vida, e aí o cabelo raspado, ele passa a ser uma referência. Isso passa a ter um efeito, como você falou, tem um efeito inverso. Tem uma conotação religiosa, tem uma conotação pedagógica para a população, mas tem um efeito inverso, que é exatamente essa questão de ser mais forte no seu interior, de ser mais equilibrado, de ser mais organizado em si mesmo, porque você não depende do mundo do lado de fora, né, da tua imagem para isso, você depende daquilo que é o teu interior. Por um outro lado, a gente vê o cabelo raspado como um elemento de também complexo, né? Que é o caso, por exemplo, das mulheres que dormiam com soldados inimigos e que tinham seus cabelos raspados como um elemento de humilhação, dos escravos que tinham cabelos raspados para a questão da submissão, e até mesmo algumas religiões raspam os cabelos para mostrar para aqueles que estão próximos que aquele ato de raspar o cabelo é uma submissão voluntária a Deus. Então, o raspar do cabelo também tem uma significação bastante ampla, bastante complexa. Nesse caso em especial, não existe uma unanimidade assim, né, do significado do raspar os cabelos. Interessantíssimo. E foi uma punição também. Houve época em que as pessoas que eram presas tinham o cabelo raspado. O Tiradentes, por exemplo, ele teve um quadro de cabelo. Mas ele não tinha cabelo. Mas ele teve cabelo raspado. Até porque tinha piolho lá na prisão, e a primeira coisa que fazia era rapar o cabelo. E era uma forma também de dizer, olha, cara de cabelo raspado é cara que está condenado. Se ele for por aí, ele fugiu da cadeia. Exatamente, né? Os presos era utilizado raspar o cabelo dos presos até como uma identificação. Mas quer um outro exemplo? Quando a gente entra na faculdade, né, que é um momento de transformação da vida, é um renascimento para uma outra época da vida, se raspa os cabelos. Então ele está vinculado com uma conquista. É verdade. Né? Eu consegui escapar dessa, não sei se você escapou, mas eu consegui escapar dessa. Não, eu não Esse dia eu não escapei. apareci lá, não.
Não, eu não escapei, eu fui voluntário no barbeiro raspar meu cabelo para poder ficar livre do trabalho mal feito dos colegas veteranos. Doutor Ademir, muito obrigado por sua participação conosco, abrindo um assunto assim tão interessante, de uma maneira tão ampla. Nunca ouvi ninguém fazer essas correlações que você fez. Acho que todos nós aprendemos aqui com você e com as lembranças que você trouxe. E nem vou fazer aquelas perguntas, né? Por que o cabelo cai e tal, é genético, né? Isso aí ficou à parte diante da importância de tudo que você disse. Muito obrigado e um grande abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço para você também. Até mais. Até uma próxima oportunidade. Doutor Ademir Leite Júnior, médico e tricologista. Olha só que aula que o homem deu aqui. Olha, muito boa.